A paz do Senhor Jesus, povo amado de Deus. Eu quero ver um trecho aqui do que o nosso irmão, nosso amado está aqui falando, e depois eu vou dar uma palavra em cima. Eu vou fazer isso porque ele está aqui nas redes sociais, falando para todo mundo, né? E eu vou usar aqui, eu vou ter a liberdade para fazer isso. O pecado, a lei. E se tira a lei, o pecado não existe. O pecado está morto. Acabou o pecado. Foi isso que Cristo fez. Então preste atenção. Vai juntando os fatos. Naquele madeiro, o que é que Jesus de Nazaré estava fazendo? Pondo fim à lei. Este era o pecado que ele veio aniquilar. Este foi o pecado que ele veio tirar. João diz. Bem, é bem interessante a forma como ele fala aqui, mas há um ocultismo, e é sobre isso que eu quero falar aqui para meus irmãos e irmãs. Na expressão aqui do nosso amigo, ele disse que Jesus Cristo destruiu na cruz do Calvário o pecado. E o pecado, para ele aqui, é a lei. Só que a Bíblia não apresenta a lei como pecado. A Bíblia apresenta a lei como alimento para o pecado. Diz o apóstolo Paulo, eu não sabia se cobiçar era pecado se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, a lei tomando, aliás, o pecado tomando ocasião pelo mandamento, pecado, entenda bem, o pecado tomando ocasião pelo mandamento, operou em Paulo todo tipo de pecado, todo tipo de cobiça. Então, o mandamento não é pecado. Porque Paulo está dizendo em Romanos 7, parece que o versículo 7, depois vamos dar uma olhadinha aí, que o mandamento, que o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim, disse Paulo, todo tipo de cobiça. Então, o mandamento não é pecado. Jesus cravou na cruz, de acordo com Colossenses 2 e 14, Jesus cravou na cruz os mandamentos que nos eram contrários, que era contrário aos judeus, que era contra os judeus, eu já citei aqui em outros vídeos, Jesus cravou na cruz. Eu quero apresentar para vocês aqui 1 João, capítulo 3, versículo 4 e 6. Olha o 4. Filhinhos, sou de Deus, e já os tende vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 3, versículo 4. Não é aqui, pronto, perdão, igreja, eu estou no versículo 4, no versículo 3, perdão. 1 João 3, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. João está dizendo que o pecado é a transgressão da lei. Esse rapaz que eu coloquei aqui o áudio dele, ele diz que o pecado é a lei. A lei não é o pecado. A lei, a transgressão da lei é que é o pecado. A pessoa que transgride a lei é que está pecando. A lei em si não é pecado. É o que João está dizendo, ele leu totalmente o oposto. Ele está transmitindo totalmente o contrário. Olha, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. As Escrituras não estão dizendo que a lei é um pecado. As Escrituras estão dizendo que o pecado é a transgressão da lei. Agora eu quero que você veja aí o versículo 6. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado
não o viu nem o conheceu. Ele está dizendo aqui, citou Romanos, o livro de Romanos, que sem a lei o pecado morre, o pecado está morto. Sem a lei o pecado está morto. É verdade que Paulo falou isso. Mas é preciso entendermos. Sem a lei o pecado está morto para quem? Para quem o pecado está morto? Não é que o pecado não exista. O pecado continua. O pecado está aí. O pecado não é a lei. O pecado é a transgressão da lei. Qual foi a lei que Jesus Cristo cravou na cruz? Lá de Colossenses 2, versículo 14. Né? Que ele cravou na cruz, na sua morte, as leis que eram contra ti. Quais eram as leis que eram contra nós? Que lei eram esta? Eu já mostrei para os irmãos aqui, no vídeo que está aí, que as Escrituras falam das leis que foram escritas no livro, a lei de Moisés, e a Bíblia fala dos mandamentos que foram escritos na pedra e estava dentro da arca. Então nós temos aqui os mandamentos que está escrito na pedra dentro da arca, e nós temos a lei escrita no livro ao redor da arca. E são essas leis contra ti, está lá em Deuteronômio. Então foram essas que foram cravadas na cruz. Né? Jesus cravou na cruz os mandamentos. Jesus cravou na cruz a lei. Não tem mais pecado. Se nós observar e ver por esse lado, e dizer para os irmãos que não tem mais pecado, olha, olhando para ele aqui, falando, parece verdade o que ele está dizendo. Só que é uma interpretação enganosa pelo seguinte: se eu disser para os irmãos que não tem mais pecado, eu estou tirando das pessoas o direito delas se arrependerem. Se eu disser para os irmãos que os mandamentos que foram cravados na cruz, que aqueles mandamentos eram o pecado, eu sou um cego. Aqueles mandamentos que foi cravado na cruz não era o pecado. O pecado era a transgressão daqueles mandamentos. E Jesus Cristo, ele cravou na cruz o quê? Aqueles mandamentos que eram contra nós. O nós aqui não é o gentio. O nós aqui é os judeus, como eu já falei para os irmãos aí no vídeo que eu tenho aqui, aí no canal. Então, ele está dizendo aqui no percurso da mensagem dele aqui, que se você não conhecer a Deus, você é enganado por ele, cai na teia dele, ligeiro demais, se você não conhecer a Escritura. Ele está dizendo que não existe mais pecado porque Jesus cravou o pecado na cruz. Destruiu o pecado na cruz. Que pecado foi que Jesus destruiu na cruz? A transgressão dos mandamentos, da lei. As leis que eram contra ti. Então, o pecado existe, é o que João está dizendo. Ele leu, por exemplo, aqui o capítulo 3, 1 João, e versículo 4, mas esqueceu de ler o versículo 6. Olha, qualquer que permanece nele não pratica pecado. Ou é, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, mas a Escritura não encerra aqui. Aí vai, chega no 6. Qualquer que permanece nele não pratica pecado. Ou seja, o pecado existe. Só ficamos livres de não praticar pecado quando nós estamos nele. Nele quem? Em Cristo. Mas o pecado está aí. Se eu chegar aqui e dizer para os irmãos que não tem mais pecado, então eu estou tirando de você o seu direito de você se arrepender, se corrigir, se retratar diante de Deus. O pecado está aí, igreja.
Cuidado com esse pregador que aqui está, né? Eu vejo os vídeos dele aqui, eu vejo o quanto as pessoas são cegas, não conseguem ver. Não conseguem ver a verdade como ela é. Em muitas partes aqui ele está falando algumas verdades, mas de repente ele pega as verdades e ele faz uma camuflagem na interpretação dele e arranca das pessoas o direito que elas têm de se arrependerem. Se todos os mandamentos foi cravado na cruz e não tem mais nenhum mandamento nessa dispensação, então posso adulterar. Então, adulterar não é pecado, porque pecado é a transgressão e já não tem mais a lei, então o que eu pratico hoje não é mais pecado. Posso roubar, posso matar, posso adulterar, posso mentir, posso fazer o que quero. Não tem mais pecado. E não é assim que se interpreta, né? Quando eu chego aqui nas redes sociais para dizer para os irmãos que não tem mais pecado, porque o pecado é a transgressão da lei, se eu interpretar que o pecado é a transgressão da lei, e em vez de eu interpretar que o pecado é a transgressão, mas em vez disso eu estou dizendo que o pecado é a lei que foi cravada na cruz, eu estou dizendo para o meu público, para as pessoas que me ouvem, que elas podem transgredir a vontade, porque não existe mais pecado. Você pode possuir agora 2 mulheres, 3 mulheres, 4, 5, 10, 20, não é mais pecado. Porque Jesus cravou na cruz a lei. E sem a lei não tem pecado. O pecado morreu. Ele pega aquela parte que Paulo falou sem buscar os contextos e diz que o pecado morreu. Jesus destruiu o pecado na cruz, a lei, e o pecado agora ficou sem força e morreu. E aí, meus irmãos, como é que vocês entendem? Como é que vocês interpretam isso? Veja aí, Romanos 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos os mandamentos. Esses mandamentos existem, irmão. Aí Paulo vem falando. Veja lá. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne? É andar exatamente nas transgressão da lei. Não mate, não roube, não adultere, tal, tal. Essas são as obras da carne, quando você deixa de praticar os mandamentos de Deus e passa a viver essa orgia. Paulo foi claro. Não tem nenhuma condenação para quem está em Cristo, que não anda segundo a carne. Agora vamos para Gálatas 5, do 19 ao 21. As obras da carne são conhecidas quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, inveja, bebedice, orgia e glutonaria. 16 obras da carne. Paulo diz que quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que é as obras da carne, pastor? As obras da carne é exatamente o pecado em ação na vida de um homem. O que é as obras do Espírito, pastor? As obras do Espírito é a ação de Deus em nós. Assim como tem pessoas que têm a ação de Deus na vida dele, da mesma forma tem pessoas que têm a ação do pecado na vida deles. E Paulo está dizendo exatamente isso. Romanos 8, versículo 1, não pode anotar em casa.
Então, Jesus cravou na cruz o pecado. Jesus cravou na cruz as ordenanças que eram contra ti. Que ordenanças eram estas que eram contra ti? Será que Jesus cravou na cruz aquela ordenança que diz: não adore outro Deus? Porque se ele cravou na cruz, eu agora posso adorar outro Deus? Será que Jesus cravou na cruz aquela ordem de Deus que diz: não adultere? Se ele cravou na cruz essa ordem que diz: não adultere, então hoje eu posso adulterar? Se Jesus Cristo cravou na cruz a ordem que diz: honra teu pai e tua mãe, então hoje eu posso desonrar meu pai e minha mãe? Então é preciso um colegiado para que a pessoa venha compreender. Chega aqui nas redes sociais, esse rapaz começa a falar aqui, tal, e busca para lá, e busca para lá, e aí chega aqui na mídia, nas redes sociais, onde todo mundo está aqui, quase todo mundo está aqui, chega e diz assim: olha, não tem mais pecado, não existe demônio, não existe diabo, Jesus acabou tudo na cruz. Esses são os sermões desse rapaz aqui. E eu pergunto à igreja: não tem mais demônio? Não existe mais demônio? Não existe mais diabo? O diabo agora, o que é o diabo? O diabo e as pessoas? Porque para ele aqui, o grande dragão vermelho do Apocalipse 12, quem é o grande dragão aqui para ele? É o Herodes. Ele trabalha de uma forma aqui bem firme, defendendo os demônios, o diabo. Não existe olha, deixa eu explicar isso aqui para os irmãos. O cara rouba. Aí chega o advogado e diz assim: olha, ele não roubou. Ele não roubou. Se ele não roubou, então esse ladrão não existe. O ladrão praticou um furto, um roubo, mas o advogado está dizendo que ele não roubou. Então esse ladrão não existe. A prática desse ladrão não existe. Chegar aqui nas redes sociais para dizer que Satanás não existe, que o diabo não existe, que o diabo não é um ser, isso é defendê-lo. É exatamente o que esse pregador faz aqui nos vídeos dele. Mas as pessoas estão tão cegas que elas não conseguem ver, porque as palavras dele são embriagadoras. As pessoas querem viver do jeito que elas querem. Quando encontram um pregador: opa, isso aqui deu certo comigo porque eu quero fazer a minha vontade. Eu não quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a minha vontade. Aí se depara com um mestre desse, aí deu certinho para a pessoa. Só que há as pessoas escolhidas de Deus que, ao ouvir esses sermões, reputam. É o que nós estamos fazendo aqui, reputando. Então, existem as leis que foram destruídas, que foram cravadas na cruz, e existe a lei que não foi cravada na cruz. Nós temos que nós temos que discernir entre lei moral e lei cerimonial. As leis que eram contra ti e as leis que não eram contra ti. Nós temos que ver isso. Não podemos pegar todas as leis e colocar num pacote. Porque uma é a lei de Moisés e a outra é a lei de Cristo. Ah, pastor, a lei de Cristo é o amor. Pois é, não matar, isso é demonstrar amor. Não roubar, isso é demonstrar amor. Não adulterar, isso é demonstrar amor para com sua esposa ou para com seu esposo. Né? E assim vai. Então, essa lei que não é contra ti, ela não foi tirada. Esses mandamentos que não é contra ti, não foi tirado. Permanece. Permanece. Foi o que Paulo disse.
Romanos 3 e verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Que lei é essa? Os mandamentos. 3 do Apocalipse 10. Porque guardaste os meus mandamentos, também eu te guardarei. Da hora da tentação que advém sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Então, meus irmãos, muito cuidado com esses pregadores que se dizem doutores e que chegam aqui nas redes sociais para dizer que não existe diabo, não existe inferno, não existe demônio, não existe mais pecado. Tudo isso são mensagens que deixam aqueles que depositam crença nisso, deixam essas pessoas totalmente à mercê de Satanás. Quem para ouvir um homem desse e dá credibilidade, perde a salvação. Eu venho avisando isso 24 horas. Então, muito cuidado. O cara prega bonito, prega. Mostra algumas referências, mostra. Mas as escrituras é muito clara. 2 Coríntios 11, versículo 13 ao 15. Paulo fala de apóstolo que se transfigura em apóstolo de Cristo. E isso não é maravilha. Paulo diz que o diabo se transforma em anjo de luz e os seus ministros em ministro da justiça. Então eles chegam aqui e falam. Só que no meio da sua fala, eles mostram exatamente de que lado eles estão. Quando eles declaram que não existe mais pecado, está tirando de você o seu direito de você se arrepender. Pecado existe, igreja. O pecado está aí. Só não vê quem não quer. Matar é o quê? É a prática de quê? É a prática de um pecado. Roubar é o quê? Roubar é a prática de um pecado. Mentir é o quê? Mentir é a prática de um pecado. Está tudo à nossa volta. Chegar aqui e dizer para os irmãos que não existe mais pecado, Deus me livre, irmão. E ainda tem crente que ainda segue. Fica embriagado com o sermão, que embriaga mesmo, e fica lá. Quando você ouve qualquer pessoa pregando, seja ele ou seja eu, você tem que observar. Se a minha mensagem deixar você à mercê de Satanás, então não pare para me ouvir, não. Delete. A minha mensagem não pode deixar você à mercê do pecado. Se eu chegar aqui e disser para os irmãos, Jesus Cristo gravou na cruz as ordenanças, os mandamentos que eram contra ti. Se eu chegar aqui e dizer para os irmãos que Jesus gravou na cruz o pecado e que não existe mais pecado, porque a lei foi cravada na cruz, não tem mais pecado, eu estou dando a você toda a legalidade para você viver no pecado, na transgressão, na mentira. E é assim que acontece. Quando as pessoas que estão enganadas por esse sujeito cair na realidade, que tiver pessoas em casa oprimido, oprimida por Satanás, e chegar numa igreja, num ministério, onde as pessoas que são servos de Deus de verdade levantarem as mãos e elas caírem por terra endemoniadas, aí elas vão dizer, rapaz, o pastor Eliezer estava certo. Como é que se para ouvir uma pessoa dessa, irmão? O cara está falando a Bíblia, tá? Parece verdade, parece. Mas quando ele declara não tem mais pecado, porque a lei foi tirada, se nós pegar isso no tudo, então as pessoas vão pecar à vontade, transgredir à vontade. Porque se não tem mais pecado, posso mentir à vontade. Posso roubar à vontade. Eu vou finalizar aqui mostrando para os irmãos para quem não existe mais lei. Para quem não existe mais lei. Eu vou lhe mostrar para qual classe de pessoas não existe mais lei. Pegue sua Bíblia em Gálatas 5, verso 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, gozo,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha 23. Contra essas coisas não há lei. A Bíblia não está dizendo que não existe lei contra mim, que não existe mandamento contra mim. A Bíblia não está dizendo que não existe mandamento contra você. Não existe mandamento contra você. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, verso 23. Paulo está dizendo, olha, contra essas coisas não há lei. Que coisa? Contra os frutos do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paulo está dizendo que contra essas coisas não há lei, não existe lei. Não existe lei contra essas coisas. Agora, contra nós tem as advertências. 22 do Apocalipse, verso 11, parte B. Você é santo? Santifique-se mais ainda. O que é isso? Uma advertência. É as Escrituras que diz. Carta aos Hebreus, 12 ao capítulo, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é isso? Advertência. Se eu disser para os irmãos que não tem mais pecado, eu estou tirando de você o seu direito de se consertar com Deus. E por trás dessa mensagem tão bonita está o Satanás. Continuo dizendo, esses pregadores estão a serviço de Satanás. Então, cuidado, igreja. Fica aqui meu abraço a todos na paz do Senhor Jesus Cristo.